Outubro trouxe um calor estranho a Uberaba, desses que fazem o ar parecer mais denso do que o normal. No centro da cidade, o vai-vem de gente convivendo com vitrines antigas e fachadas novas seguia igual a sempre, mas havia um rumor que crescia a cada esquina. Um homem afirmava carregar lembranças que não lhe pertenciam, lembranças de um morto ilustre. O nome corria em sussurros, primeiro dentro de grupos de mensagens, depois em rádios locais e, por fim, na televisão regional. O homem chamava-se Caio Duarte, 27 anos, professor de redação em um cursinho noturno, voz baixa, gestos comedidos. O que o tornava assunto não eram os traços de timidez, mas o que aparecia nos vídeos, uma caligrafia inclinada, redonda, meticulosamente uniforme e frases que muitos juravam reconhecer de livros antigos. O primeiro registro que viralizou foi feito num quarto pequeno, iluminado por uma lâmpada amarela, com paredes cobertas por recortes de jornal. A câmera tremia no celular de um amigo enquanto Caio escrevia com a mão direita, sem olhar para o papel. Em menos de 3 minutos, surgia uma página inteira, assinada apenas com 2 letras. O vídeo não tinha trilha, cortes ou efeitos. Não havia milagres de edição, apenas silêncio, rasurado aqui e ali pelo som do grafite. Quando terminou, Caio respirou fundo, dobrou a folha e ficou imóvel como quem desperta de um mergulho. A assinatura visível por 1 segundo, CX, acendeu a faísca que faltava. Enquanto as visualizações saltavam, as explicações também. Alguns viram ali uma imitação habilidosa, outros um caso sério que exigia exame. A universidade local recebeu e-mails de curiosos propondo experimentos. Um grupo espírita pediu discrição e respeito, lembrando que qualquer fenômeno deveria ser tratado com cuidado. Na outra ponta, um programa de auditório, de tom sempre sensacionalista, ofereceu cachê para uma aparição relâmpago. Caio recusou. Disse que não queria notoriedade, que não buscava palco, tampouco polêmica, e que, se um dia houvesse teste, seria em condições justas, para que ninguém precise acreditar em nada, apenas ver. Foi assim que surgiu o plano da transmissão ao vivo. Nada de plateia barulhenta, nada de luzes piscando. O estúdio de uma TV de Uberaba, discreto e frio, seria adaptado para um formato austero, mesa simples, câmeras fixas, microfones neutros, uma equipe mínima. Na produção, uma jornalista de carreira, Lara Monteiro, conhecida por conduzir debates difíceis com calma e firmeza. Ao lado dela, um perito em documentos, um psicólogo clínico especializado em memória e um representante do centro espírita local, senhor de cabelos brancos, olhar atento. No centro de tudo, Caio, o professor de voz baixa. Antes da data marcada, Uberaba se encheu de visitantes. As pousadas ficaram com quartos escassos. Os táxis comentavam o assunto como quem narra jogo de final. E as bancas de jornal montaram vitrines com biografias antigas que voltaram a vender. Os moradores mais velhos lembravam histórias de filas, cartas, madrugadas de oração. Havia quem viesse por devoção, quem viesse por curiosidade e quem viesse por puro ceticismo, com o desejo íntimo de desmontar o mito. No meio desse turbilhão, Caio mantinha uma rotina inflexível. Dava aulas, corrigia redações e voltava para casa cedo. Na porta de seu prédio, bilhetes anônimos ora pediam bênçãos, ora exigiam explicações. Alguns apenas deixavam pétalas. Na véspera da transmissão, Lara e sua equipe foram até o local escolhido para os testes finais de câmera e som. O estúdio parecia menor do que no imaginário coletivo. Um retângulo de paredes cinzas, climatização eficiente, a mesa posicionada sob uma luz branca que não perdoava sombras e uma prateleira com 3 livros, um dicionário, um compêndio de psicologia e uma coletânea de cartas antigas lacrada por um selo azul. A lacração não era adereço cenográfico. Guardava conteúdos que só seriam abertos ao vivo.
Nem Lara tinha acesso aos papéis. A caixa havia sido preparada por uma curadoria independente, com material cedido por famílias que preferiram não se identificar. Caio chegou pontualmente às 5 da tarde para um ensaio técnico de posicionamento. Terno simples, camisa clara, nenhum adereço. Cumprimentou a todos com um aperto de mão contido e ficou em silêncio enquanto recebia orientações. As câmeras foram marcadas com fita fluorescente no piso, definindo os eixos de corte. O perito, Dr. Arnaldo Pina, ajustou sua lupa e testou uma luminária de luz fria sobre a mesa onde as folhas ficariam. O psicólogo Marina Vidal observou a postura de Caio, tomando notas rápidas num bloco. O representante do centro, seu Stanislau, ficou alguns passos atrás, respeitando o espaço com as mãos cruzadas e uma paciência antiga nos olhos. Quando pediram a Caio que fizesse uma escrita breve para calibrar o foco, ele segurou o lápis com firmeza e escreveu nome, data e hora. Nenhuma palavra a mais. A letra era limpa, porém comum. Não havia nas 3 linhas traço de encanto. Ninguém comentou, mas todos notaram. Lara guardou a informação como se colocasse um livro de volta à estante. A escrita que emocionava parecia só acontecer quando ele aceitava entrar. A palavra não foi dita, mas pairou como possibilidade. Do lado de fora, a cidade preparava a própria vigília. Bares anunciaram televisões ligadas no canal local. Uma igreja incluiu um momento de oração por prudência e respeito na missa da noite, e nos grupos de mensagem brotavam apostas sobre o que aconteceria. Alguns previam um fiasco, outros lágrimas, outros o previsível nada demais. A produção reforçou os protocolos, tudo documentado, uma câmera dedicada às mãos, outra ao rosto, outra ao relógio da parede, outra à mesa que receberia os papéis lacrados. Nenhuma música, nenhum corte dramático. Se algo acontecesse, seria visto como se vê o tempo passar. Naquela noite, Caio voltou para casa carregando uma sacola com 2 camisas neutras e um par de canetas novas que Lara havia comprado por cautela. Em seu apartamento, o som era de um ventilador antigo, zumbindo baixo. Sobre a mesa, havia um caderno com anotações de aula, uma caneca com restos de café e um envelope pardo sem remetente que ele não havia percebido ao entrar. O envelope não tinha selo, não tinha dobra de correio, parecia ter sido deslizado por baixo da porta. Caio hesitou por alguns segundos e então o abriu com cuidado. Dentro, apenas uma folha sem linhas, dobrada ao meio. Ao desdobrá-la, encontrou uma frase curta, escrita com caligrafia redonda e firme. Amanhã não prove, lembre. Não havia assinatura. Ele permaneceu parado, com a folha apoiada nas pontas dos dedos, tentando entender se aquilo era uma brincadeira maldosa, uma interferência hostil ou um aviso genuíno. Lembrou-se das dezenas de comentários que havia lido, das promessas de desmascaramento público, das mensagens de carinho e das ameaças veladas. Guardou a folha dentro de um livro qualquer, como quem esconde uma dúvida no meio de muitas certezas, e apagou a luz. Dormiu pouco, com um sono quebrado, povoado por imagens de mesas antigas, páginas brancas e o tic-tac de um relógio que ele não possuía. Quando o dia amanheceu, o céu de Uberaba tinha um cinza claro, que não anunciava chuva nem sol, apenas expectativa. Às 8 da manhã, a equipe se reuniu para a última revisão técnica. Às 9, Lara gravou um texto curto de abertura, sem adjetivos, sem promessas, apenas contexto. Às 10, as famílias que cederam material enviaram mensagens confirmando presença remota para a validação em tempo real. Às 11, Caio entrou no estúdio, olhou para a mesa, para a caixa lacrada e para o relógio na parede que marcava 11:02. Respirou fundo. A porta se fechou com um clique discreto. O ao vivo estava próximo demais para permitir fuga. E, sem que ninguém precisasse dizer, todos entenderam que a partir dali, o que quer que acontecesse passaria a pertencer ao domínio incontornável do visto.
Às 11h45, os microfones já captavam cada ruído de papel. Um técnico de som ajeitava os cabos. A jornalista revisava anotações e Caio permanecia imóvel, observando a caixa azul diante dele. O selo de cera ostentava o carimbo da comissão que organizara os testes. Autenticado, Arquivo Público de Uberaba. Ao lado, um bloco de folhas brancas e 3 canetas idênticas aguardavam o primeiro movimento. Do lado de fora do estúdio, a temperatura subia. O saguão da emissora estava lotado de curiosos tentando apenas ouvir, já que o espaço interno era restrito. Do outro lado da cidade, cafés transmitiam o canal local em volume alto. Cada esquina parecia partilhar da mesma respiração contida. E então, ao meio-dia em ponto, a transmissão começou. Lara Monteiro apareceu no enquadramento com um semblante sereno, sem maquiagem em excesso. O que será exibido a seguir não tem objetivo religioso nem sensacionalista, iniciou. Trata-se de um teste de autenticidade e memória. Ela apresentou os participantes, explicou os protocolos e pediu silêncio absoluto. Caio limitou-se a assentir. O plano fixo das câmeras mostrava a mesa, o relógio e o envelope lacrado. Nenhuma trilha, nenhum corte. Quando Lara anunciou o início, o perito rompeu o selo com cuidado, retirando 3 folhas antigas amareladas. Cada uma trazia trechos de cartas psicografadas, mas nenhuma assinatura aparente, apenas frases soltas, escolhidas por uma curadoria independente. O desafio era simples. Caio deveria escrever, sem ver as páginas, um texto que guardasse relação com o conteúdo delas. Ele aceitou com um aceno discreto. O relógio marcava 12h07 quando a caneta começou a deslizar. No monitor, o público via apenas a mão dele em close. A escrita fluía contínua, firme, sem hesitação. A respiração se tornava cada vez mais lenta. O tempo parecia dilatar. Minutos depois, Caio parou. Olhou para a folha e, sem erguer a cabeça, disse com voz quase inaudível: "Ele está bem." Lara trocou um olhar rápido com o psicólogo, que fazia anotações frenéticas. O perito aproximou-se da mesa e pegou o papel recém-escrito. Comparou com as amostras antigas. O silêncio era tão pesado que o som do papel sendo virado parecia ecoar. "A curvatura é idêntica", murmurou. "A pressão, a inclinação, a cadência das palavras. É impossível reproduzir com tamanha precisão sem treino intensivo." Lara pediu cautela. "Ainda não tire conclusões." Mas a expressão de espanto já havia se instalado. Enquanto isso, nas redes, o vídeo acumulava milhares de comentários em tempo real. Alguns escreviam fraude, outros prova viva. A polarização era instantânea. Dentro do estúdio, o ar-condicionado não vencia o calor. Caio pediu um copo d'água, tomou um gole e fixou o olhar no vazio, como se escutasse algo. "Há mais uma carta?" perguntou, sem que ninguém tivesse mencionado. O representante do Centro Espírita confirmou com um gesto e entregou um envelope secundário. Ao abrir, Caio leu o nome do destinatário: Maria José Ferreira, 1971. Ele sorriu de leve, um gesto contido, mas cheio de significado. "Essa foi escrita numa noite de chuva", disse. Ele chorou enquanto escrevia. As câmeras registraram o rosto do perito, atônito. Nenhuma informação sobre as circunstâncias daquela carta havia sido divulgada, nem mesmo para a produção. O psicólogo interrompeu. "Como sabe disso, Caio?" Ele respondeu: "Eu estava lá." E continuou. O homem chorava por não conseguir convencer o mundo de que a dor não é castigo. Lara tentou intervir, mas ele já voltava a escrever. Os traços tornavam-se mais inclinados, o ritmo mais intenso. As palavras surgiam uma após a outra. "A vida segue, Maria, mesmo quando parece cessar. A morte é apenas o intervalo do amor." Quando terminou, soltou a caneta e encostou as mãos sobre o papel, como quem encerra uma prece silenciosa. O relógio mostrava 12h29. O perito leu a folha e levou alguns segundos para conseguir falar. "Senhora, senhores", começou.
As palavras são idênticas a um trecho de carta arquivada em 1971. Inclusive, o erro de concordância na quarta linha. E a assinatura está lá. Ele virou o papel para a câmera. As iniciais CX apareciam suaves na base da folha. O estúdio mergulhou num silêncio denso, quebrado apenas pelo zumbido dos equipamentos. O psicólogo observava o pulso de Caio, estável. Nenhum sinal de histeria, nenhum indício de delírio. Apenas uma serenidade inquietante. Lara tentava retomar o controle. Caio, você tem consciência do que está acontecendo agora? Ele respondeu com simplicidade. Só estou escrevendo o que me pediram para lembrar. Lá fora, o público reagia. Carros buzinavam, sinos de igrejas soavam, grupos se reuniam nas praças debatendo o que tinham acabado de assistir. Jornalistas de outras cidades ligavam sem parar, pedindo acesso ao material. O vídeo já era replicado por centenas de páginas, com legendas que iam de "a prova definitiva" a "o embuste do século". A equipe técnica, atônita, ainda precisava encerrar o programa. Lara agradeceu aos participantes, encerrou a transmissão e, antes de sair do ar, apenas disse: "As imagens falam por si". Quando as luzes se apagaram, Caio permaneceu sentado. Os outros começaram a recolher equipamentos, mas ele parecia ausente, como quem ainda escuta um som que já cessou. O perito se aproximou e perguntou: "Você sabia das cartas?" Caio negou com a cabeça. "Nunca vi nada disso. Eu só ouvi uma voz, dizendo que estava cansado de silêncio." No corredor da emissora, Lara respirou fundo. A experiência a havia abalado mais do que gostaria de admitir. Tinha preparado argumentos racionais para qualquer cenário, mas nenhum deles explicava o que presenciara. Pegou o celular, olhou as notificações subindo em ritmo frenético e, por um momento, desejou que tudo aquilo fosse apenas um truque de bastidor. Mas no fundo sabia. O que acontecera ali não caberia mais em uma pauta comum. Naquela noite, enquanto os jornais se adiantavam para publicar manchetes, Caio deixou a emissora sem dizer palavra. Caminhou pelas ruas quase desertas até chegar em casa. Ao abrir a porta, notou que o envelope com a frase "Amanhã não prove. Lembre", já não estava dentro do livro. Em seu lugar havia outra folha, a mesma caligrafia, a mesma tinta. Agora dizia: "Você lembrou. Eles viram." As horas seguintes à transmissão foram um caos silencioso. Nenhum grito, nenhuma euforia explícita, apenas o peso de algo que todos haviam visto, mas ninguém sabia como nomear. O vídeo já ultrapassava 500 mil de visualizações, compartilhado por perfis de espiritualistas, céticos, jornalistas e curiosos. Em cada canto da internet, a dúvida crescia como uma febre. Quem era Caio Duarte? E o que de fato havia acontecido dentro daquele estúdio? Na manhã seguinte, a porta de seu prédio amanheceu com flores e bilhetes. "A luz voltou", dizia um. "Pare com o teatro", dizia outro. O zelador, incomodado, retirou tudo antes que o morador descesse. Caio saiu cedo, o rosto pálido, os olhos marcados por uma vigília longa. Tomou café em silêncio. Respondeu educadamente a um vizinho curioso e seguiu a pé para o cursinho, onde dava aulas. O coordenador o esperava na porta, tenso. "A imprensa está aqui desde as 7. Disseram que você não vai dar entrevista." Ele confirmou com um aceno: "Não tenho o que dizer." Enquanto isso, na redação da emissora, Lara Monteiro revia o material. O arquivo bruto da transmissão tinha mais de 2 horas de gravação. A jornalista assistia em silêncio, pausando em momentos específicos. A pressão da caneta sobre o papel, o movimento do pulso, o instante em que ele sorri ao ler o nome Maria José Ferreira. Nada parecia fora do natural, mas tudo parecia impossível. Chamou o perito Arnaldo Pina para revisar os quadros em câmera lenta. Ele comparou com registros antigos de Chico Xavier e, embora não dissesse abertamente, havia algo em sua expressão que entregava desconforto. "A escrita não é apenas parecida", murmurou. "É idêntica até nos erros involuntários." Lara cruzou os braços.
Você acredita nisso? Ele hesitou. Acredito que há mais perguntas do que respostas. À tarde, o vídeo foi analisado por um grupo de especialistas em comportamento facial da Universidade Federal de Minas. Eles buscavam microexpressões, padrões de impostura, qualquer sinal de encenação. O relatório preliminar apontou ausência de tensão muscular e nenhuma dilatação pupilar fora do normal. O corpo não mente, concluiu uma das pesquisadoras, mas a mente pode mentir para si mesma. No entanto, algo mais chamava a atenção. Um dos técnicos percebeu uma anomalia no áudio ambiente. Um ruído de frequência baixa, quase inaudível, entre o segundo e o quinto minuto da escrita. Era semelhante ao som de uma respiração sobreposta, como se houvesse duas vozes coexistindo, uma humana e outra imperceptivelmente mais grave. Quando o arquivo foi isolado e amplificado, a equipe ouviu algo que parecia um murmúrio, um arrastar de sílabas indistintas. Nenhuma manipulação havia sido detectada. Lara recebeu o relatório às 7 da noite e sentiu um arrepio que não soube explicar. Reuniu a equipe e decidiu visitar Caio novamente. O professor aceitou recebê-la com relutância. O apartamento era simples. Estante com livros didáticos, mesa de madeira gasta e a mesma caneca de café esquecida do dia anterior. Ele pediu desculpas pela bagunça, embora o lugar estivesse impecável. Lara percebeu o cansaço em seus gestos, o tom baixo, o olhar distante. "Desde ontem você escreveu alguma coisa?" perguntou. Caio negou. "Não, eu só lembro do som da caneta." A jornalista hesitou antes de mencionar o ruído. Havia outra voz no áudio. Ele não reagiu. Ficou em silêncio, olhando fixamente para o chão. Não era outra voz, era a lembrança. Lara tentou entender. Lembrança de quê? De quando não precisávamos provar nada para ninguém. As palavras ecoaram entre eles como se não pertencessem ao presente. Lara encerrou a visita rapidamente, prometendo manter contato. No carro, anotou tudo em seu bloco. Ele parece exausto. Não há sinais de manipulação, mas há convicção demais em suas pausas. Enquanto isso, no Centro Espírita Luiz Gonzaga, o representante Stanislau reunia o grupo de médiuns veteranos para discutir o ocorrido. Todos haviam assistido à transmissão e nenhum conseguia explicar. Um dos membros mais antigos, Dona Célia, de 82 anos, comentou: "Ele não está imitando. O gesto das mãos é o mesmo. A inclinação da cabeça, o jeito de segurar a caneta, Chico fazia igual quando sentia a aproximação." Outros discordavam. "Mas o menino é jovem, moderno, professor de redação, pode ter estudado gravações, decorado trechos." Stanislau apenas escutava. Ao final, disse algo que silenciou a sala. Mesmo que tenha decorado, por que a caligrafia reagiu como se fosse viva? Nos dias seguintes, o caso dominou manchetes. Professor mineiro afirma canalizar Chico Xavier em transmissão inédita. Sites estrangeiros reproduziam a história com legendas exageradas. O Ministério Público chegou a enviar um pedido formal de investigação, temendo eventual violação de direitos religiosos. Caio manteve-se fora de cena, recusando entrevistas e convites. O telefone da emissora não parava. Alguns pediam uma nova prova, outros imploravam para que o homem nunca mais escrevesse nada. Na madrugada do quarto dia, Lara recebeu uma ligação de número desconhecido. A voz do outro lado era masculina, trêmula. "Ele não está dormindo." Ela reconheceu o timbre. Era o coordenador do cursinho. "Cheguei lá agora." Ele ficou até tarde corrigindo redações, mas quando fui sair, ouvi barulho. Ele estava escrevendo de novo. Lara vestiu um casaco e saiu sem pensar. Ao chegar, encontrou Caio diante de um quadro branco, apagando palavras com a mão e reescrevendo outras no mesmo lugar em repetição obsessiva. A frase se mantinha inalterada. "O amor não morre." Ela tentou intervir. "Caio, pare um pouco." Ele respondeu sem olhar para trás. "Não sou eu." Os marcadores caíram de sua mão e ele desabou na cadeira. A respiração irregular, o olhar fixo no vazio. Lara chamou ajuda, mas ele logo se recompôs, respirou fundo
e sussurrou: ele só quer que lembrem. O silêncio que se seguiu foi quase sagrado. Naquela madrugada, Uberaba dormia em inquietude. O país inteiro tentava entender se presenciava um fenômeno espiritual ou uma encenação sofisticada. E enquanto a cidade adormecia, Caio permanecia acordado, diante de folhas em branco, como se esperasse novamente o momento em que a caneta decidisse se mover sozinha. O sol do quinto dia parecia não nascer, apenas se insinuar entre nuvens pesadas. O país ainda comentava o caso, e Uberaba tornara-se mais uma vez um centro de romarias discretas e câmeras escondidas. Lara Monteiro acordou com 17 ligações perdidas. Entre elas, uma do perito Arnaldo Pina, que soava perturbado. Preciso te mostrar algo. É sobre o manuscrito. Encontraram-se no laboratório de análise documental, um prédio antigo de janelas gradeadas. Arnaldo abriu uma pasta transparente e retirou 2 folhas. A escrita durante a transmissão e outra proveniente de um acervo original de 1971. Observe aqui, disse, apontando a margem inferior. A pressão do grafite é tão idêntica que, ao microscópio, o relevo se sobrepõe. Não há variação de intensidade, nem mesmo entre o papel moderno e o antigo. Lara franziu o senho. Isso é possível? Não deveria ser. É como se a mesma mão tivesse escrito ambas, separada apenas por tempo. Enquanto isso, Caio permanecia recluso. Não atendia mais o telefone, não dava aulas, não respondia mensagens. A administração do cursinho informara a licença médica, mas ninguém sabia o motivo. No 7º dia, ele finalmente apareceu. Entrou na emissora sem aviso, pálido, com olheiras fundas e uma expressão que misturava serenidade e desespero. Preciso fazer de novo, disse. Mas não aqui. Lara tentou dissuadi-lo. Você não entende a proporção disso. As pessoas vão destruir sua vida. Ele balançou a cabeça. Não é sobre mim, é sobre o que ainda não foi dito. A produtora pediu sigilo. Organizou discretamente uma nova gravação, em local reservado, um auditório desativado do próprio centro espírita Luiz Gonzaga. As câmeras seriam as mesmas, mas sem transmissão ao vivo. Apenas registro. Arnaldo e o psicólogo Marina Vidal foram chamados novamente. O encontro foi marcado para a noite de sexta-feira, às 21h, horário em que Chico costumava iniciar suas antigas sessões de psicografia. O salão estava em penumbra, com poucas lâmpadas acesas. As paredes, cobertas por retratos antigos, pareciam observar o grupo em silêncio. Caio sentou-se à mesa central, respirando fundo. Um vento frio atravessava as janelas entreabertas. Lara manteve distância, observando tudo através do visor da câmera. Quando quiser, pode começar. Ele pegou a caneta, mas, antes de escrever, murmurou algo quase imperceptível. Não sou mais eu que lembro. Em seguida, começou a escrever com velocidade incomum. As palavras surgiam contínuas, em linhas precisas. A luz vacilou 2 vezes. O microfone captou uma interferência e, por um instante, um som semelhante a batidas lentas ecoou. 3, 4, 5 vezes, vindas do antigo relógio de parede, parado havia décadas. O perito observava o ponteiro se mover sozinho, marcando 21 e 22. De repente, Caio interrompeu a escrita, ergueu o olhar e falou com voz que parecia não lhe pertencer. Ele chorou porque achou que ninguém ouviria, mas ainda há ouvidos abertos. O silêncio que se seguiu foi quase físico. O psicólogo deu um passo à frente. Caio, você lembra o que está dizendo? Não é lembrança, é continuidade. A frase foi dita com tal serenidade que ninguém ousou interromper. Quando terminou, soltou a caneta e recostou-se na cadeira, exausto. A folha estava preenchida com 12 linhas e uma assinatura idêntica à das cartas originais. No rodapé, uma data inexistente, 2 de abril de 2025, o aniversário de nascimento de Chico Xavier. Lara sentiu o corpo gelar. Você escreveu a data de hoje? Não. Ele escreveu. Arnaldo recolheu o papel com luvas, colocando-o sob a luz branca. A tinta é comum,
mas a caligrafia tem traços microvibrantes, como se houvesse outra força guiando o movimento. Ele parou, sem coragem de concluir. Marina, observando Caio, anotava: estado alterado de consciência sem perda de orientação. Pulso normal. Linguagem coerente, porém dissociada da identidade. Era o tipo de relatório que jamais encontraria explicação médica convincente. Quando desligaram as câmeras, ninguém falou por longos minutos. O som do relógio, que antes marcara o impossível, parara novamente. No papel, as últimas palavras tremiam sob a luz. O amor é o idioma dos mundos. Naquela noite, Uberaba ficou sem energia por quase 1 hora. A emissora registrou o apagão, coincidindo exatamente com o horário da gravação. Nenhum transformador queimado, nenhuma falha técnica. Apenas escuridão repentina, como se o tempo tivesse respirado por alguns instantes. Na manhã seguinte, a notícia vazou. Alguém da equipe técnica divulgara imagens parciais do novo material. O vídeo mostrava o instante em que o relógio se movia sozinho. O público reagiu em ondas: fé, medo, zombaria. E Caio, o homem que não queria ser crido, tornava-se involuntariamente a figura mais comentada do país. Mas para Lara, algo mais a inquietava. Ao revisar o áudio bruto, ouviu novamente aquele ruído grave, agora mais claro. Entre as camadas de som, uma voz quase humana parecia sussurrar: a prova não é para eles. Ela parou a reprodução, o coração acelerado. Voltou alguns segundos e ouviu outra vez, nítido o bastante para eliminar dúvidas. A voz não era de Caio. O 8º dia começou com o som dos sinos da igreja matriz, misturando-se ao burburinho de câmeras e curiosos. Uberaba, novamente, parecia respirar em compasso com um único nome. Caio havia desaparecido desde a gravação secreta e ninguém sabia ao certo onde estava. Lara Monteiro, que guardava consigo o vídeo completo, tentava decidir se o publicaria. As imagens mostravam mais do que ela queria admitir. O relógio movendo-se sozinho, a voz que não era de ninguém, e o olhar de Caio que parecia atravessar o tempo. O perito Arnaldo a procurou logo cedo. Lara, o material não pode ser divulgado. Há coisas que a ciência ainda não consegue nomear. E se fizermos isso, corremos o risco de destruir algo que ainda não compreendemos. Ela o ouviu em silêncio. Você está com medo? Perguntou. Estou. Porque aquilo não é montagem, e se não é, não sei o que é. Enquanto isso, no interior do estado, a poucos quilômetros dali, Caio se hospedava em uma pousada antiga, afastada da cidade. A dona, uma senhora de fala mansa chamada Celina, comentou com curiosidade: o senhor veio para descansar ou para rezar? Ele sorriu, cansado. Para lembrar. À noite, o vento batia forte nas janelas, e o som dos galhos raspando no telhado fazia o ambiente parecer habitado por sussurros. Caio escrevia compulsivamente em cadernos simples, linhas e mais linhas, com palavras que pareciam orações sem destinatário. Em todas, uma assinatura repetida: CX. No 3º dia de isolamento, Lara recebeu um envelope sem remetente, entregue por um motoboy. Dentro, um bilhete com letra firme e redonda. Venha sozinha. Há algo que precisa ser mostrado. O endereço era o da mesma pousada. O coração dela acelerou. Ligou para Arnaldo, mas ele não atendeu. Decidiu ir. Chegou no fim da tarde. A casa era cercada por árvores antigas, e o céu, coberto por nuvens baixas, criava uma penumbra permanente. Celina a recebeu à porta um pouco assustada. Ele está lá atrás, no salão pequeno. Pediu para não ser incomodado até você chegar. Lara atravessou o corredor estreito, iluminado por lâmpadas amareladas, até encontrar a porta entreaberta. Lá dentro, Caio estava de pé diante de uma mesa coberta de folhas. A luz de uma vela tremia, projetando sombras nas paredes. Achei que você não viria, disse ele, sem virar o rosto. O que está acontecendo com você, Caio? Ele respirou fundo. Ele quer terminar o que começou.
Sobre a mesa havia 3 cartas antigas, todas originais de Chico Xavier, que haviam sido retiradas do acervo oficial e desaparecido há décadas. De onde vieram? Perguntou Lara. De onde sempre estiveram, respondeu. Foram devolvidas. As cartas estavam secas, intactas, e em cada uma o mesmo tipo de caligrafia e assinatura. Mas o que a jornalista percebeu a seguir a fez recuar um passo. Entre as linhas das cartas antigas, novas palavras haviam sido escritas, as mesmas que Caio vinha reproduzindo nas transmissões. A tinta era recente. Você escreveu sobre elas? Ela insistiu. Não, eu só toquei. Ele estendeu a mão e mostrou os dedos manchados de grafite, mas nenhuma caneta estava por perto. Quando encostei nelas, as palavras apareceram. Lara se aproximou, engolindo o medo. As inscrições formavam uma nova mensagem. Nem todos lembram o que prometeram, mas o amor recorda. A vela vacilou e o ar pareceu ficar mais frio. Um estalo alto ecoou. O relógio da parede voltava a funcionar, marcando 21h02. Caio olhou para ele e murmurou. Está começando de novo. Lara sentiu o corpo inteiro arrepiar. O que está começando? A segunda lembrança. Ele se sentou à mesa, pegou uma das folhas em branco e começou a escrever. A velocidade era tão grande que a chama da vela tremia com o movimento. Lara observava sem ousar interromper. O som da caneta parecia um chiado contínuo. Quando parou, os olhos dele estavam marejados. Entregou-lhe a folha e disse, leia em voz alta. O texto dizia, há quem precise ver para crer e há quem precise lembrar para viver. Não há morte, apenas transição. Diga a Ricardo que o perdão já foi aceito. Lara ficou imóvel. Quem é Ricardo? Caio respirou com dificuldade. O jornalista. O mesmo que tentou provar que eu era um impostor. Ela franziu o senho. Não existe jornalista algum com esse nome neste caso. Ele sorriu. Ainda não, mas ele virá. Naquela noite, o vídeo do relógio se movendo novamente, filmado por Lara contra sua própria vontade, foi parar nas redes. Alguém da equipe havia invadido o sistema da emissora e publicado o arquivo integral. Em poucas horas, o país inteiro via a imagem do ponteiro que avançava sozinho e a frase escrita sobre as cartas desaparecidas. Autoridades exigiram explicações. O Centro Espírita negou o envolvimento. Os jornais chamaram especialistas em fraudes. E no meio de tudo, Caio desapareceu mais uma vez, deixando para trás apenas as folhas com a nova mensagem. No dia seguinte, a pousada estava vazia. A cama desfeita, o caderno aberto sobre a mesa e uma única frase escrita em letras grandes. Amanhã, às 22h, ele falará para todos. Lara leu aquelas palavras com a certeza de que algo estava prestes a acontecer. Algo que ultrapassava qualquer controle humano. A noite de sábado caiu sobre Uberaba com uma densidade incomum. O ar parecia pesado, o vento quase inexistente, como se a cidade inteira prendesse a respiração. Desde a manhã, circulavam mensagens anônimas em grupos e fóruns anunciando que algo aconteceria às 22h. O endereço, o mesmo Centro Espírita Luiz Gonzaga. As autoridades tentaram conter o fluxo, mas quando o relógio marcou 9h30, centenas de pessoas já cercavam o local em silêncio, com velas, celulares e a mesma curiosidade reverente que acompanha o inexplicável. Dentro do salão, a luz era fraca. Lara Monteiro chegara cedo, acompanhada do perito Arnaldo e da psicóloga Marina. Nenhum deles sabia se Caio realmente apareceria. O último bilhete, deixado sobre a mesa da pousada, era a única pista. O centro, restaurado, parecia suspenso no tempo. As mesmas paredes brancas, a mesma mesa de madeira onde Chico Xavier escrevera durante anos. Sobre ela, uma única vela acesa e uma caneta nova, ainda fechada em sua embalagem. Às 21h57, o som dos passos ecoou no corredor. Caio entrou vestindo uma camisa simples, o rosto pálido e os olhos brilhando com uma serenidade quase perturbadora. Caminhou até a mesa, sem olhar para ninguém, e ficou de pé.
Ele disse que hoje termina. Ninguém respondeu. O ar parecia vibrar, e até o zumbido das lâmpadas desapareceu. Lara ligou discretamente a câmera. O relógio da parede marcava 22 em ponto. Caio sentou-se e retirou a caneta da embalagem. A vela tremulou levemente. Não falem, disse ele. É preciso silêncio para que o tempo escute. O som da caneta contra o papel começou como um arranhar suave. Depois tornou-se mais firme. Cada traço parecia guiado por uma força invisível, contínua, sem hesitação. As palavras se alinhavam com precisão, uma após a outra, e todos observavam sem ousar respirar. O ponteiro do relógio moveu-se sozinho, marcando 22 vezes 2. Marina olhou para Arnaldo, que estava imóvel. De repente, Caio parou. O corpo dele se enrijeceu. A cabeça inclinou-se para a frente e a mão continuou escrevendo sozinha. O rosto parecia distante, o olhar fixo em algum ponto que ninguém mais via. A voz que saiu, grave e pausada, não era a sua. Filhos, a morte é apenas o intervalo do amor. Não há separação entre o que se ama, há apenas distância de forma. A vida continua. As palavras ecoaram pelo salão como se o ar as multiplicasse. Lara sentiu um nó na garganta. Arnaldo deixou cair o relógio de bolso que trazia, o mesmo que marcara 21 e 22 na sessão anterior, e percebeu que os ponteiros giravam desordenadamente. Caio levantou o rosto. Os olhos, antes castanhos, pareciam agora quase transparentes, refletindo a luz da vela. Ricardo Menezes, pronunciou. A dúvida é o último véu antes da fé. Lara se sobressaltou. O nome fora mencionado dias antes nas cartas. Quem é Ricardo? Perguntou, mas ninguém respondeu. Caio continuava, a voz firme, como se recitasse algo antigo. O que pediram foi prova. O que receberam é lembrança. A fé não se prova, se recorda. O silêncio se quebrou com um estalo. As luzes piscaram. Um vento gelado atravessou o salão e fez a chama da vela se curvar quase até apagar. As folhas sobre a mesa foram lançadas ao ar, dançando lentamente até cair aos pés de Lara. Ela se abaixou e leu as primeiras linhas. O ciclo termina quando o amor é reconhecido. Quando levantou o olhar, Caio estava de pé, o corpo relaxado, a respiração lenta. Ele disse que terminou, murmurou. O relógio parou exatamente às 22h22. A caneta caiu da mão dele e rolou até o chão. Arnaldo se aproximou com cautela. Caio, você está bem? O homem não respondeu. Caminhou até o centro do salão e olhou para o alto, onde o teto se perdia na penumbra. Ele está livre, disse. E agora eu também. Um som suave, quase um coro, pareceu preencher o ambiente. Um murmúrio distante de vozes sobrepostas. Alguns jurariam mais tarde que ouviram orações. Outros que ouviram apenas o vento. Lara apertava a câmera contra o peito, consciente de que gravava algo que nenhum repórter poderia explicar sem perder a credibilidade. Caio voltou à mesa, pegou a folha recém-escrita e entregou-a a ela. Guarde, pediu, mas não publique, ainda não é hora. As palavras no papel tremiam sob a luz da vela. Não procurem sinais. Tornem-se eles. E então, como se o próprio ar desistisse de vibrar, o salão mergulhou em um silêncio absoluto. A vela se apagou sozinha. Quando as luzes da rua voltaram, Caio não estava mais lá. A cadeira vazia girava lentamente, empurrada por um vento que vinha de dentro. O amanhecer em Uberaba trouxe um silêncio estranho. Depois daquela noite, ninguém mais viu Caio. Nem na pousada, nem nas ruas, nem no entorno do centro espírita. A cadeira onde ele estivera sentado ainda estava virada para o lado, como se o vento continuasse a movê-la de forma imperceptível. O papel entregue a Lara se tornara uma relíquia. Ela o guardava entre as mãos, sem coragem de abri-lo novamente. A notícia se espalhou depressa. O vídeo gravado por ela, ainda que curto, vazou. Mostrava apenas o instante em que Caio começava a escrever e logo depois a vela se apagava sozinha. Não havia mais nada, mas era o suficiente para reacender o debate.
Telejornais, podcasts e fóruns se dividiram entre fé e ceticismo. Uns diziam que o homem havia sido tomado por uma força espiritual. Outros, que tudo não passava de um episódio de histeria coletiva cuidadosamente orquestrado. Lara foi chamada para entrevistas, mas recusou todas. Não queria transformar aquele momento em espetáculo. Não se explica o que não se entende, dizia. Arnaldo, por sua vez, analisava os dados. O relógio parou às 22h22, o mesmo horário registrado nos antigos vídeos de Chico Xavier. Nenhum defeito mecânico, nenhuma interferência elétrica. Marina tentava conciliar o impossível, ciência e experiência, e em seu relatório escreveu: talvez a psicologia ainda não tenha palavras para descrever o que presenciamos. 3 dias depois, uma carta chegou à redação de Lara. Sem remetente, sem carimbo, apenas o nome Uberaba rabiscado à mão. Dentro, uma folha com uma única frase: o amor não busca ser provado, ele apenas se mostra. No canto inferior, 2 iniciais, CX. Na mesma semana, o Centro Espírita fechou as portas temporariamente. O coordenador informou que o ambiente precisava descansar da presença. Aqueles que entraram para limpar o local disseram que o ar parecia mais leve, mas o perfume de lavanda permanecia, mesmo sem nenhuma flor por perto. Dias se transformaram em semanas. Lara tentou seguir a vida. A reportagem que escrevera sobre o fenômeno nunca foi publicada. Sem provas, não há matéria, dissera o editor. Ela apenas sorriu, sabendo que talvez a ausência de provas fosse de fato o ponto. Às vezes, abria o arquivo de vídeo e parava no exato momento em que Caio dizia: ele disse que terminou. O tom de voz sereno e absoluto ainda ecoava em sua mente. Meses depois, durante uma viagem a Belo Horizonte, Lara foi abordada por um homem em uma feira de livros usados. Tinha cabelos grisalhos e olhos gentis. Você é a jornalista de Uberaba, não é? Ela confirmou com um aceno tímido. Ele sorriu. Conheci Chico. Trabalhei com ele por anos. O que aconteceu lá não é novo. Ele sempre dizia que voltaria, não para ser reconhecido, mas para completar o que ficou pela metade. Lara perguntou o que era essa metade. O homem olhou para o céu e respondeu: ensinar o mundo a acreditar sem ver. Antes de ir embora, ele entregou um pequeno envelope. Dentro havia uma foto antiga, amarelada pelo tempo. Chico Xavier diante da mesma mesa, escrevendo. Atrás da foto, uma anotação em caligrafia redonda. O tempo não apaga o que o amor escreveu. De volta a Uberaba, o centro foi reaberto discretamente. Poucas pessoas compareciam. A cidade parecia ter digerido o mistério, como quem aceita um segredo sem tentar desvendá-lo. Lara visitou o salão uma última vez. A mesa estava intacta. Nenhum vestígio de Caio, apenas uma marca leve na madeira, o contorno de uma mão. Passou os dedos sobre a marca e sentiu o mesmo frio suave da noite do fenômeno. Sorriu. Na saída, uma senhora a parou. Você acredita que era ele? Perguntou. Lara pensou antes de responder. Acredito que era amor, e isso basta. Enquanto caminhava pela rua, o vento soprou, levantando as folhas secas do chão. Por um instante, ela jurou ouvir um murmúrio distante. A vida continua. O sol começava a se pôr, pintando o céu de laranja e lilás. Lara olhou para trás e viu a janela do centro refletindo a luz do entardecer. A silhueta projetada na parede lembrava de um homem sentado, escrevendo calmamente. Ela piscou e a imagem desapareceu. Mas o sentimento permaneceu. Meses haviam se passado desde o desaparecimento de Caio, mas o impacto daquele encontro ainda pairava sobre a cidade como um sussurro persistente. Uberaba havia voltado à sua rotina silenciosa, mas algo nela parecia diferente. Uma calma que não era ausência, e sim permanência. As pessoas já não falavam tanto sobre o caso, mas ainda cruzavam olhares discretos sempre que passavam diante do antigo centro espírita. Era como se, no fundo,
todos soubessem que algo ali ainda respirava. Lara, agora afastada da redação, morava em um pequeno apartamento no centro. Evitava entrevistas, recusava convites para palestras e passava longas horas revendo anotações e arquivos da investigação. Havia algo que não conseguia esquecer: a caligrafia no bilhete entregue por Caio. Ela a comparou centenas de vezes com a de Chico Xavier. As curvas, os espaçamentos, as pausas, tudo idêntico. Mas o que mais a intrigava não era a semelhança, e sim a sensação de familiaridade que aquela letra lhe causava, como se alguém tivesse escrito aquilo apenas para ela. Certa tarde, ao organizar os materiais antigos, percebeu um envelope que nunca havia aberto. Sem remetente, apenas as letras LM, escritas à mão. Dentro havia uma folha de papel amarelada, com a frase: "Não se explica o invisível, apenas se recorda dele." E abaixo, um desenho simples, uma caneta, uma vela e um relógio parado às 22h22. Aquela mesma noite, Lara sonhou com o salão. Tudo estava como antes: a mesa, a vela, a penumbra. Mas havia uma diferença: ela estava sozinha. No centro do salão, uma figura luminosa se formava aos poucos, feita de brilho e ar, e sua voz era calma, grave, inconfundível. "Você registrou o que precisava, agora aprenda a escutar o silêncio." Ela tentou se aproximar, mas acordou antes de conseguir. O relógio na parede marcava 2h22. No dia seguinte, decidiu retornar a Uberaba. O centro estava fechado, mas o zelador, um senhor idoso, a reconheceu e permitiu sua entrada. O salão estava coberto por lençóis brancos, o pó se acumulando nas frestas das janelas. Ao retirar o pano da mesa, Lara sentiu um cheiro suave de lavanda. Sobre a madeira havia uma única folha nova, perfeitamente dobrada. Abriu com cuidado. As palavras escritas eram as mesmas que ela havia lido meses antes. Mas agora, uma frase havia sido acrescentada no rodapé: "O amor é o idioma que atravessa o tempo." O coração dela acelerou. A letra era idêntica à dos outros bilhetes. Nenhuma explicação lógica, nenhuma pegada, nenhuma marca de entrada recente. Apenas aquela mensagem. Nos dias seguintes, Lara tentou racionalizar. Ligou para Arnaldo, mas o número dele estava fora de serviço. Procurou Marina, que havia se mudado para o sul e encerrado suas atividades clínicas. Todos haviam seguido suas vidas, como se o episódio tivesse se dissolvido no tempo. Mas ela sabia que o mistério ainda respirava. Determinada, levou o papel para análise gráfica. O perito confirmou. A tinta era recente, mas o papel antigo, produzido na década de 1980. A letra? "Impossível datar", respondeu. "Parece escrita por alguém que já escreveu há muito tempo." Naquela noite, ao voltar para casa, encontrou um envelope sob a porta. Dentro, uma fotografia antiga do centro, tirada de um ângulo que ela nunca vira antes. Sobre a mesa, uma caneta e uma vela acesa. Atrás da foto, as palavras: "Nada termina, apenas muda de forma." O frio percorreu sua espinha. Ela olhou pela janela e, por um instante, teve a impressão de ver alguém parado do outro lado da rua, imóvel, observando. Quando piscou, a figura havia desaparecido. Lara guardou a foto e o bilhete na mesma pasta dos anteriores. Depois, apagou as luzes e sentou-se diante do computador. Abriu o vídeo da noite do fenômeno. Pela primeira vez, percebeu algo que antes lhe escapara. Segundos antes da vela se apagar, uma sombra passava ao fundo, próxima da janela. Tinha a silhueta de um homem de óculos. Ela pausou o vídeo, respirou fundo e murmurou baixinho: "Você ainda está aqui, não é?" A chama da vela em sua mesa balançou levemente, embora nenhuma janela estivesse aberta. O vídeo daquela noite passou a ser revisto por Lara dezenas de vezes. Cada pausa, cada quadro, cada detalhe se tornava uma tentativa de racionalizar o impossível. A sombra junto à janela estava lá. Não era reflexo nem falha de imagem. Um contorno humano perfeitamente nítido, surgindo por 2 segundos antes de desaparecer. O laudo técnico confirmou:
Não havia interferência digital. Se isso é uma ilusão, é a mais consistente que já vi, disse o perito, entregando-lhe o pendrive com o material analisado. Nos dias seguintes, o corpo dela parecia reagir à lembrança. Pesadelos, sons distantes, a sensação de ser observada mesmo em plena luz do dia. Mas não havia medo. Havia uma espécie de inquietude reverente, como se algo a chamasse. Numa tarde de sábado, recebeu uma ligação inesperada. A voz do outro lado era rouca, idosa, mas familiar. Você não me conhece, mas eu conheço o que você viu. Venha até a Rua das Acácias, número 14. É importante. Lara hesitou, mas a curiosidade venceu. O endereço a levou até uma casa antiga, com janelas azuis e um jardim tomado por lavanda. Uma mulher de cabelos brancos abriu a porta. Sou Ana Lúcia, disse. Trabalhei com ele nos últimos anos. A voz era calma, o olhar sereno. Com Chico? Perguntou Lara, sem rodeios. A mulher assentiu. E com quem veio depois? No interior da casa, o cheiro era o mesmo do centro. Lavanda e papel antigo. Sobre uma mesa havia recortes de jornais, cartas psicografadas e fotografias desbotadas. Ana Lúcia mostrou uma delas, Chico sorrindo, rodeado de pessoas. No canto inferior, uma criança de uns 6 anos o observava atentamente. Esse menino, murmurou Lara. A mulher completou. Caio. Ele esteve conosco uma vez, há muito tempo. Lara ficou imóvel. Como assim? Caio nasceu décadas depois. Ana Lúcia sorriu com tristeza. Não, minha filha. Alguns voltam quando ainda há algo por dizer. Em seguida, a idosa entregou-lhe um pequeno caderno de capa azul. Ele deixou comigo. Disse que uma jornalista apareceria quando o tempo estivesse pronto. A letra era a mesma das cartas. Redonda, firme, elegante. Na primeira página, uma frase. Tudo o que se escreve com amor nunca se apaga. As páginas seguintes estavam repletas de mensagens curtas, reflexões sobre a fé, a vida e o tempo. Algumas pareciam dirigidas a ela. A prova não foi o fenômeno, foi o olhar que não desviou. Lara sentiu o corpo estremecer. Isso é impossível. Ana Lúcia respondeu. Nada é impossível para quem acredita no invisível. Ele disse que o silêncio seria a última palavra. Naquela noite, Lara retornou à pousada em que Caio havia ficado. O quarto continuava trancado, mas o dono permitiu a entrada. Tudo estava empoeirado, intocado. Sobre a mesa, um único objeto, uma caneta antiga de pena dourada. O mesmo modelo que ele usara na sessão. Ao lado, uma vela nova, sem uso. Ela se sentou diante da mesa, abriu o caderno e começou a ler em voz baixa. O ar pareceu mudar. O vento cessou, o ambiente esfriou. E então, sem perceber, a chama da vela se acendeu sozinha. As páginas começaram a se mover lentamente, até parar no meio do caderno. No topo da folha havia uma frase escrita em tinta recente. Você o viu. Agora precisa lembrar. Lara levantou os olhos, o coração disparado. No espelho à frente da mesa, por um breve segundo, viu a silhueta de um homem sentado, escrevendo calmamente. A chama vacilou, o reflexo desapareceu e o silêncio voltou a dominar o quarto. Mas o perfume de lavanda continuava. Na semana seguinte, Lara já não conseguia distinguir o que era sonho do que era memória. O caderno azul permanecia sobre sua mesa, e cada vez que tentava esquecê-lo, algo a fazia voltar. Certo dia, ao folheá-lo, percebeu que uma nova página havia sido preenchida, palavras que ela não lembrava de ter visto antes. Não há distância entre o olhar e a lembrança. Quando a alma reconhece, o tempo se curva. A caligrafia era a mesma, mas a tinta ainda fresca denunciava que o texto não estava ali antes. Determinada a descobrir a origem, Lara instalou câmeras no apartamento. Nos dias seguintes, o gravador capturou apenas silêncio, até a terceira madrugada. Às 2h22, o som de uma folha sendo virada e uma voz baixa, quase sussurrada. Continue. Nenhum corpo visível, nenhum movimento detectado. Apenas aquele som, como o de uma caneta deslizando. Amanheceu pálida, exausta. Procurou o arquivo e o mostrou a um técnico em áudio. O homem ouviu 3 vezes e depois,
Confuso, disse: há interferência de frequência muito baixa, como se houvesse outra voz misturada à sua própria. Lara não entendeu. Minha própria? Ele assentiu. É você, mas em outro tom, como se estivesse respondendo a si mesma. Naquela noite, sem dormir, decidiu retornar ao centro espírita. A cidade dormia quando chegou. Forçou a janela lateral e entrou. O salão estava intacto. No ar, o mesmo perfume. Sobre a mesa, a caneta que Caio havia usado. Ao tocá-la, sentiu uma vibração leve, quase imperceptível. A vela que permanecia apagada acendeu-se sozinha e, por reflexo, ela abriu o caderno. As páginas começaram a virar sozinhas, até pararem uma nova frase escrita diante de seus olhos. O corpo é o eco, a alma é o som. O susto a fez recuar. O vento soprou e todas as janelas se fecharam ao mesmo tempo. Um arrepio percorreu seu corpo. Quem está aí? Perguntou em voz trêmula. Então, uma voz respondeu. Calma, grave, exatamente como nas gravações antigas de Chico. Você pediu uma prova. Agora precisa aceitá-la. Lara ficou imóvel. Nenhuma figura visível, apenas a presença, densa, real. As lágrimas escorreram sem que ela soubesse o porquê. A vela oscilava, lançando sombras na parede, que pareciam desenhar o contorno de um homem escrevendo. Por que eu? Sussurrou. Porque só quem duvida é capaz de enxergar. O relógio de parede que estava parado havia meses começou a se mover lentamente até parar em 2h22. O ponteiro tremia. O ar vibrava. Lara ajoelhou-se, fechou os olhos e apenas ouviu. O som de uma pena riscando o papel preencheu o ambiente por alguns segundos e cessou. Quando abriu os olhos, o caderno estava fechado diante dela. No topo da capa, agora havia uma inscrição em letras douradas. A vida continua. Saiu do salão cambaleando, a respiração entrecortada. Do lado de fora, a madrugada estava silenciosa. O céu, coberto por nuvens, deixava apenas um facho de luz lunar atravessar as frestas. Ela olhou para o alto e disse baixinho, se o amor é o idioma dos mundos, então eu finalmente ouvi. E naquele instante, o vento soprou pela rua, espalhando o perfume de lavanda mais uma vez. Lara passou os dias seguintes em um estado de lucidez confusa. O vídeo, o caderno, o som da caneta, tudo parecia se misturar como se a realidade tivesse perdido suas bordas. Ela sabia que havia algo que ainda não compreendia, algo que o fenômeno não havia terminado de revelar. Na tarde de sexta-feira, recebeu uma ligação anônima. Uma voz masculina, firme e tranquila, disse apenas, volte ao centro. Hoje, às 22h22, o ciclo precisa se fechar. A ligação caiu antes que ela pudesse responder. O corpo reagiu antes da mente. Às 22h, ela já estava diante do portão do antigo centro espírita. O vento balançava as folhas e o ar tinha o mesmo perfume de lavanda. Ao empurrar a porta, não sentiu medo, apenas uma serenidade incômoda, como se já soubesse o que estava prestes a encontrar. No meio do salão, a mesa permanecia no mesmo lugar. Sobre ela, o caderno azul e uma nova vela acesa. Lara se aproximou lentamente. As páginas estavam abertas na última folha, onde se lia. Nem todo retorno é físico. Alguns são apenas memória. Ela passou a mão sobre o papel e percebeu que estava quente, como se tivesse acabado de ser escrito. De repente, o relógio da parede começou a se mover. Os ponteiros giraram até marcar 22h22, e então pararam. A chama da vela se inclinou para o lado e o som de uma pena riscando o papel ecoou, embora a caneta estivesse imóvel. Uma presença encheu o ambiente. O ar ficou denso, vibrante, e uma voz, aquela mesma voz, voltou a se manifestar. Você veio porque precisava lembrar. O amor não morre, apenas muda de endereço. As lágrimas escorreram silenciosas. Lara tentou falar, mas a garganta travou. Então a voz continuou. Diga a eles que o trabalho não terminou. A fé é viva. Enquanto houver quem duvide, haverá quem volte para lembrar. A vela começou a brilhar mais intensamente, projetando na parede a silhueta de um homem sentado,
escrevendo. A cena durou poucos segundos, mas foi suficiente para fazer o coração dela acelerar. A luz oscilou, e quando voltou ao normal, o salão estava vazio novamente. A vela ainda ardia. Lara abriu o caderno. Na nova página, as palavras ainda úmidas de tinta. A última prova é a paz. Ela fechou o caderno devagar, respirou fundo e olhou ao redor. O centro parecia diferente, mais leve, mais claro, como se a própria atmosfera tivesse se libertado de um peso antigo. O perfume de lavanda começou a se dissipar. Ao sair, Lara olhou para o céu. A lua iluminava a rua deserta e o vento soprava suave. Por um instante sentiu que alguém caminhava ao seu lado. Não olhou, apenas sorriu. Sabia que, de alguma forma, o ciclo havia se encerrado. No dia seguinte, escreveu seu último relato. Não como jornalista, mas como testemunha. O texto não mencionava nomes nem datas. Apenas dizia: algumas histórias não pedem crédito, pedem silêncio. Meses depois, a matéria foi publicada anonimamente em um pequeno periódico de interior. O título simples: A Fé Continua. E no rodapé da página, o editor manteve uma frase escrita à mão no manuscrito original: CX. Anos se passaram desde aquela última noite no centro espírita. Uberaba mudou, cresceu, mas em certas esquinas ainda era possível sentir o mesmo ar morno das madrugadas que pareciam guardar segredos. O prédio do antigo centro fora restaurado e transformado em espaço de visitação, aberto a todos que quisessem conhecer a história de Chico Xavier e do fenômeno que, por um breve instante, fez o país olhar novamente para o invisível. Na entrada, um livro de registros recebia assinaturas de visitantes. Entre páginas rabiscadas por turistas e devotos, uma frase se repetia com caligrafia idêntica: o amor não morre. Ninguém sabia quem escrevia, mas todos os dias, quando o funcionário abria o salão pela manhã, a frase estava lá novamente, sempre na mesma linha, sempre no mesmo tom. Lara, agora mais velha, continuava morando na cidade. Não falava mais sobre o caso. Havia escrito um livro, não sobre o fenômeno, mas sobre a fé como experiência humana. Chamava-se Entre o Silêncio e a Luz. Tornou-se referência entre estudiosos da espiritualidade e da comunicação. O caderno azul permanecia guardado em uma caixa de madeira, junto de cartas, fotos e o velho pendrive com o vídeo. Certa manhã, enquanto preparava uma palestra, decidiu revê-lo pela primeira vez em anos. O arquivo abriu com dificuldade, mas a imagem ainda estava nítida. Caio, a mesa, a vela. No exato momento em que a chama se apaga, uma pequena interferência surge, algo que nunca havia notado antes. Um som baixo, quase um sussurro, entre as últimas palavras. Repetiu diversas vezes, ajustou o volume, isolou o ruído. Então ouviu com clareza: a última palavra é amor. Lara fechou o notebook devagar. Nenhuma emoção explosiva. Apenas uma paz antiga, a mesma que sentira no salão anos atrás. Foi até a varanda, olhou o horizonte dourado de Uberaba e, pela primeira vez, não buscou entender. Apenas deixou o silêncio preencher tudo. No mesmo dia, visitou o centro. Caminhou entre os corredores empoeirados, agora adornados com fotografias e cartas. Parou diante da mesa original, onde uma vela acesa projetava sombra tênue nas paredes. Encostou os dedos na madeira. Ainda podia sentir a energia que o tempo não apagara. Um grupo de crianças entrou, acompanhadas por uma professora. Uma delas, curiosa, perguntou em voz alta: "Moça, foi aqui que o homem que falava com o céu escreveu?" Lara sorriu. "Foi aqui que ele ensinou que o céu não fica só lá em cima." A menina ficou pensativa e respondeu: "Então ele ainda está por perto?" "De um jeito que só o amor entende", disse Lara. Enquanto saía, notou sobre a mesa uma folha solta. Pensou ser parte de algum folheto turístico, mas quando se aproximou, viu uma única frase escrita à mão, em caligrafia redonda: "A fé é o fio que costura as distâncias." O coração acelerou, mas ela não se assustou. Dobrou o papel,
guardou no bolso e saiu para a rua. O sol se punha em tons lilazes e dourados. O vento soprava leve, carregando o mesmo perfume de lavanda que a acompanhara desde o início. Por um instante, ela parou e olhou para trás. A luz refletida no vidro do centro formava a silhueta de um homem sentado diante da mesa. Um piscar de olhos e a imagem desapareceu. Lara seguiu caminhando em silêncio. No bolso, o papel parecia pulsar. Sabia que não precisava de mais sinais. O milagre já não estava nas aparições, mas na transformação que ficara. Naquela noite, ao escrever suas anotações, deixou uma última linha antes de fechar o caderno. O amor é o idioma dos mundos, e quem o compreende nunca está só. O vento soprou pela janela, apagando a vela sobre a mesa, e o silêncio que se fez parecia mais do que nunca vivo.